noite sobre a luz no meio das trevas. Eu quero ensinar você algo que Deus falou comigo sábado à tarde, quando eu estava em casa e meditando a palavra de Deus. O Espírito do Senhor gentilmente soprou esse texto no meu coração, e eu sentei no meu computador e comecei a escrever. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 2 até o verso 4. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 2 até o verso de número 4. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Tome seu assento, por gentileza. O contexto de Gênesis capítulo 1, a partir do verso 2, que diz o texto: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse texto que nós lemos, esses dois versículos, eles mostram o desejo de Deus de se manifestar, trazendo luz no meio da escuridão. Esse texto que nós lemos, ele apresenta um cenário, a princípio, um cenário de forma primordial, antes de Deus criar, antes de Deus organizar a sua criação. No verso 2 diz que a terra, ela era sem forma e vazia. A terra, ela era sem forma e ela era vazia. Essas palavras no hebraico quer dizer, primeiro, tohu e bohu. Sem forma, tohu; vazia, bohu. E a indicação dessas duas palavras, sem forma e vazia, elas indicam literalmente um estado de desordem, algo que era informe, não era uniforme, algo que ainda estava informe, não havia sido formado. Trazendo mais facilmente para o nosso entendimento, era algo inabitável. A terra era inabitável. Quando Moisés, que escreve Gênesis, diz no verso 2: e a terra era tohu, bohu, sem forma e vazia, ele estava dizendo que a terra ainda era um lugar inabitável. A terra ainda não tinha sido moldada, trabalhada, preparada para ser um lugar habitável para os seres vivos. Não se trata aqui, nesse caso, de algo ruim. A terra era algo ruim, mas de algo que ainda não estava completo, de algo que ainda não estava pronto. Deus estava trabalhando, porque Deus tem a sua forma de agir. Não me pergunte aqui o porquê. É claro que se nós formos trazer de forma hermenêutica, eu teria aqui vários pontos apenas para mostrar para você de como é que Deus trabalha. Por isso que Deus não faz as coisas da maneira que nós imaginamos. Deus não trabalha da maneira que você está acostumado a assistir, ver nos filmes, na televisão.
que alguém chega lá e de repente, do nada, num estalar de dedo, as coisas acontecem. Parece que Deus, ele tem o prazer. Deus é um arquiteto. Deus tem o prazer de colocar. Já viu isso? Deus coloca a sua mão lá em Jeremias, quando ele vai trabalhando com o povo de Israel, né? Aquela passagem de Jeremias que fala sobre o vaso nas mãos do oleiro. O texto bíblico ali de Jeremias, ele vai mostrando um trabalhador que vai na sua roda, com o pedal movimentando a roda que faz a girar, e o homem que é o oleiro vai moldando o vaso que está na mesa, na roda. E Deus é esse símbolo, é essa imagem que nós temos de Deus. Deus tem o prazer de pegar as coisas incompletas, as coisas que não estão prontas, e trabalhar. Foi isso que Deus fez com a terra. Por isso Moisés, Gênesis, teve o cuidado de escrever. E no princípio, o texto, verso 1 diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas não estava pronto até no verso 2, porque no verso 2 está dizendo: e a terra era sem forma e vazia. Eu volto a repetir, não se trata de algo ruim, mas se trata que não estava pronto aquilo que Deus estava fazendo. Deus estava moldando, era como se fosse lá Jeremias, onde o oleiro está trabalhando no vaso. Deus está trabalhando na terra, preparando um espaço, um lugar para mim e para você habitar. Por quê? Porque Deus sempre se importou comigo e com você. Veja, antes da criação, olha como Deus se importa conosco. Antes de eu ser criado, lembra lá no livro de Salmos, quando ele disse para Davi: Davi, antes de você ser criado, quando você ainda era uniforme, sem forma, quando você ainda era informe, não havia forma em você, eu estava criando, eu estava trabalhando, eu já estava projetando. Isso serve para mim, para você. Deus está preparando tudo para você. Deus preparou tudo para mim. Eu não estou vendo, não estou entendendo, mas Deus, o arquiteto, o criador de tudo, ele tem prazer de fazer parte da criação. O Criador tem prazer de fazer parte na vida da sua criação. Por isso ele estende a sua mão e ele trabalha, ele molda, ele prepara, ele arranja. Sabe, as irmãs, quando tem culto especial, vêm aqui na igreja, quando tem uma festa, e fazem uma ornamentação e preparam tudo e deixam a casa linda, preparada, ornamentada. Assim é Deus. Deus tem prazer em ornamentar, preparar tudo para mim e para você. Eu venho aqui dizer na autoridade do nome de Jesus: se o inimigo coloca tristeza na sua alma, porque você não tem mais prazer, não tem contentamento no mundo que você vive, glorifique a Deus, porque foi Deus que preparou para você o lugar onde você está. A casa que você mora é Deus que preparou. O estado onde você está, você não caiu aqui de paraquedas. Hello? Você está aqui porque Deus preparou tudo para você. Essa igreja está aqui. O que está acontecendo aqui está acontecendo porque Deus preparou tudo para que experimentássemos isso. Deus tem prazer. Deus sempre importou com a habitação do homem. Diga comigo: Deus sempre importou com a habitação do homem. Como assim, pastor? Deus sempre se importou com a habitação do homem. Lembra lá de João 14? João capítulo 14, verso 3, diz que Deus se importou com a habitação do homem. Ele disse assim para os discípulos: olha, e vou lhes preparar lugar,
porque virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Até o céu para onde nós vamos, Jesus já foi preparar, Ele foi na frente. É como aquele marido que cuida da família, como aquele homem que se preocupa com a sua família. Ele diz assim: fica aqui, meu bem, fica aqui com as crianças, porque eu vou na frente. Você vai na frente por quê? Porque eu estou indo preparar o lugar para minha família, para você, para os nossos filhos. Jesus já foi preparar o lugar para mim e para você. Você pode adorar Jesus? Deus sempre se importou com a habitação. Por isso Gênesis 2 está aí, 1:2 está aí. E a terra era o quê? Sem forma e vazia. A terra não estava ainda completa, preparada, pronta para receber. Por quê? Porque na terra havia trevas sobre a face do abismo. Acompanhe comigo aí, ó. Verso 2: e a terra era sem forma e vazia, parte A, parte B, e havia trevas sobre a face do abismo. Haviam trevas. Trevas aqui e abismo, olha para mim, simbolizam ou significam uma ausência de ordem e luz. Até a iluminação terrestre, ela estava ainda antes de Deus colocar a sua mão, preparar, porque Deus preparou tudo, estava desordenada e estava em trevas, escuridão, não havia luz. E é interessante que o texto diz assim: e o abismo, olha só, havia trevas sobre a face do abismo. O abismo, aqui a palavra no hebraico é terron, que se refere, esse abismo, terron, é águas profundas e caóticas. Águas profundas e caóticas. Era como se fosse uma metáfora comum na literatura do Antigo Oriente para descrever de forma melhor, mais clara para o povo da época, que havia um caos. Um caos. Quando você olha para o oceano e você vê o mar no seu lugar, ele só se tornou assim porque Deus colocou ele no lugar dele, colocou ele em ordem. Quer ver uma experiência? Quer ver algo? Se você pegar o seu automóvel aqui, preste atenção, e dirigir em rumo a Clearwater, ali em St. Pittsburgh, né? Depois passa a ponte, aquela ponte maravilhosa que eu não gosto de passar nela, tenho medo de altura, não é verdade? Ô ponte abençoada. E aí quando você desce ali em Clearwater, em St. Pittsburgh, quando você vai descendo ali, o asfalto, a pista, o highway, o nível do mar está no nível do asfalto. Alguém já percebeu isso ou não? Ou foi só eu? Imagine só, se um leve tsunami acontece. Imagine só, se Deus resolve dizer assim: peraí, você sabe de uma coisa? Estou nem aí para Clearwater, não vou nem cuidar deles. Aquilo ali era engolido pelas águas. Mas porque Deus está no controle, você precisa adorar a Deus por isso. Porque Deus está no controle. Quando a Bíblia diz assim: e havia trevas sobre a face do abismo, é como se o texto está dizendo, é porque o original às vezes você não compreende muito bem, mas quando você começa a entender, trabalhar de forma exegética, a exegese ela estuda a origem da língua. Você começa a entender, a sua mente abre, dá um clique na sua mente e você vê assim: esse caos aí
Não é o caos que eu estou acostumado no português, mas é um terron. Terron é desorganização, é algo caótico, é como se o mar estivesse sem controle. Como não é? O mar estava sem controle. É o mesmo mar, quase equiparado ao mar que Jesus estava lá em Tiberíades. Lembra do mar da Galileia? Que os discípulos estavam a pescar, Jesus no barquinho, deitado, dormindo, e alguém não entende por que Jesus dormia na hora da tempestade. É porque Jesus tem o controle sobre o mar. Ele sabia que aquele mar não poderia fazer nada com ele, porque o mar está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Aí em Gênesis o escritor diz: e havia trevas sobre a face do abismo. Aí vem o melhor da festa, aí vem a cereja do bolo, e diz assim: e o Espírito de Deus, aleluia, é o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas, dizendo: mar, fica no teu lugar, tempestade, acalma, porque quem manda aqui é o Senhor dos exércitos, é Jeová Sabaote, o que tem o domínio e o poder, e a Ele seja a honra e a glória. Que lindo é esse Deus nosso, gente. Como é que alguém pode ficar em casa, a menos que estiver doente, né? Para não ouvir uma palavra dessa. Porque quando você ouve uma palavra dessa, aí que está o negócio, gente. Aí que está o segredo. Quando você ouve uma palavra dessa, quando você entende a palavra de Deus, não é qualquer tribulação que te move, não é qualquer problema que te faz sair do lugar, não é qualquer tribulação que você arranca os cabelos da cabeça, porque você sabe que não adianta arrancar o cabelo da cabeça, pular, se cortar, fazer qualquer coisa, porque Deus está no controle. Eu sou filho de Deus, eu sou servo de Deus, e a minha Bíblia, eu acredito que a sua também diz, que a oração do justo, ela move a mão de Deus. Pela fé direis a este monte: monte, transporta-te daqui e vai para os meios dos mares. É o poder de Deus sendo manifesto na tua vida, é você adorando a Deus em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio à luta, em meio à guerra, e o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Você pode adorar a Jesus por isso. É o nome do Senhor. Quando a tempestade vem, quando o mar está encapelado, mas tu está encapelado hoje, deixa eu te mostrar quem é que tem o domínio sobre você. Jesus, mestre, Rabone, Rabi, me ajuda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aleluia. Havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós temos tantas aplicações para águas na Bíblia. Águas na Bíblia é multidões. Águas na Bíblia é o mundo. Olha aí. E o Espírito de Deus se movia sobre a terra, hein? Espírito de Deus, a presença, a própria presença de Deus, ou seja, Ruach Elohim, o sopro de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus assopra nas narinas do homem, aquilo ali é Ruach, é o sopro, e trouxe vida ao homem, trouxe vida àquele boneco. Estava ali um boneco de barro, feito de barro da terra, do pó da terra, talvez até meio avermelhado, porque alguns escritores dizem que o homem a princípio era meio avermelhado porque veio da terra, mas estava ali um boneco inerte, morto, sem movimentação, sem nem vida, mas o Espírito soprou vida, soprou vida, soprou vida. Eu venho aqui para declarar na sua vida que não tem morte sobre a sua casa, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Você carrega Deus dentro de você. O Espírito de Deus está na sua vida. Levanta a cabeça, dá glória, sai desta vida pequena, voe alto, glorifique a Deus, porque o próprio Deus está em você.
O Ruach Elohim, sopro de Deus, vento, é o mesmo que soprou lá em Pentecostes, é o vento. E eu digo aqui sempre, Ele está no nosso meio, amém, gente? Ele está no nosso meio, amém, gente? Ele estava ali na hora da criação, amém, gente? Ele estava ali quando Deus estava moldando, trabalhando, fazendo o homem, amém, gente? Mas sabe quando é que o homem veio à vida? Quando o vento assoprou. Nós estamos nesta casa, neste culto, cultuando a Ele. Ele está aqui presente, porque Deus está em todos os lugares. Deus, escuta isso, Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está debaixo da terra, Deus está no inferno. Pastor, até o inferno tem a presença de Deus. Tem, o inferno tem a presença de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Ele é os ônimes de Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Deus está em todo lugar, Deus está em todo lugar, está aqui, mas só acontece a manifestação quando Ele assopra. Só acontece um movimento quando Ele assopra. Então, na hora do culto, quando você perceber aquela brisa no seu rosto, tem gente que vai perceber assim dos pés. Meu Deus, estou sentindo um vento vindo assim. Você pensa, é o ar-condicionado, é a porta que está aberta, é um irmão que está abanando alguma coisa. Não, é o Espírito de Deus que está soprando. Aí você ouve um glória a Deus aqui, um aleluia de lá, o irmão levanta e pula e salteia e corre e exalta o Senhor, começa a ter alegria dentro da casa, um prazer, um contentamento inexplicável. É o Ruach de Deus, é o Espírito de Deus que está soprando no meio dos santos, é o Espírito de Deus que está soprando no meio da congregação, é a presença dEle, é o Ruach Elohim movendo sobre a face das águas, movendo no seio da igreja, movendo da sua casa, movendo da sua família. Você que está nos assistindo, é o Ruach Elohim. Ele está aqui nessa noite. Adore-o em nome de Jesus. E quando ele estava se movendo sobre a face das águas, isto sugere que Deus, o próprio Deus, porque Deus, Ele é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Vou repetir, Deus é Pai, Filho e Espírito. Deus é um, mas Deus é três. Deus é três, mas Deus é um. É a essência de Deus, é o Deus Pai, o Pai de todos, o Criador do universo, Jesus o Filho, o que salvou-nos, o que foi o sacrifício imaculado na cruz do Calvário. A redenção veio através dele. A redenção não veio através de Deus, mas a redenção e a salvação veio através de Jesus. Agora o Espírito Santo é o que ficou. Jesus disse para os discípulos: eu vou, e é necessário que eu vá, para que outro, aleluia, para que outro Consolador venha, e este estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu dou glória a Deus, porque mesmo o caos, este mundo está em caos, a terra já estava em caos, mas o Espírito de Deus, Ele pairava sobre a face do caos, Ele pairava sobre a face do abismo, e a terra, toda a terra foi cheia da sua glória. Levante a sua voz e exalte a Deus, porque neste culto de ensino, o Espírito do Senhor, o Ruach Elohim, Ele está pairando no nosso meio nessa noite. E Ele não estava só pairando, porque a ideia de pairar é verificar. Pairou, Ele desceu, pairava. Mas o original não diz isso. O original diz que o Espírito de Deus, Ele se movia sobre a face das águas. Isso sugere que Deus estava ativamente movendo. Ele estava ativo, preparando e sustentando a criação em meio ao caos. Uau! Como é que Deus gosta dessas coisas? É muito característico meu, é muito característico do homem, em meio ao caos, recuar, em meio ao caos, parar, em meio ao caos, estremecer. Mas Deus não. Em meio ao caos, Deus estava se movendo.
Veja que o texto diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, que dá uma sugestão que Deus estava preparando a sustentação da criação no meio do caos. E esse movimento, meus amados, indica de forma intencional, o controle de Deus. É como se Deus estivesse dando um prelúdio, ou seja, Ele estava antecipando a organização e a introdução do que estava por vir. E o que estava por vir? A luz, dando ordem a toda obra da criação. E é nesse cenário, e todo esse cenário de caos, de escuridão, de trevas, de desorganização, tudo isso exalta e ressalta, põe para fora, expõe, mostra a soberania de Deus. Porque Deus é capaz, Deus é especialista em transformar o caos em ordem e dar ordem ao que está caótico e vazio, estabelecendo toda a criação como algo perfeito. Alguém já entendeu, já deu aleluia atrás. É na hora do caos, é na hora da crise, é na hora da dificuldade, é na hora da tormenta, é na hora da prova mesmo, é na hora dos momentos difíceis da vida. Deus está preparando. Sabe por que está acontecendo um caos na vida de alguém? É porque Deus está preparando, colocando as coisas em ordem. É muito certo que muitas vezes você anda tudo certinho, tudo controladinho, tudo vai andando bem. Já percebeu aquela vez assim que nada acontece, mas de repente, do nada, as coisas parecem que o mundo vai desabar. Alguém diz assim: meu Deus, é incrível, parece que quando uma coisa começa a dar errado, tudo dá errado, vai caindo tudo, vai desabando tudo. Deixa eu dar uma boa notícia para você, e nessa noite de estudo bíblico, mostrar para você o que está acontecendo. É Deus desmontando tudo aquilo que estava fora de ordem, para colocar de novo em ordem. É porque a sua vida ainda não está da forma que Deus está. Ela está aparentemente tranquila, mas Deus está dizendo assim: peraí, vai doer um pouquinho, vai movimentar um pouquinho, vai agitar um pouquinho, vai parecer meio descontrolado um pouquinho, vai parecer meio sem forma e vazia, como diz a Bíblia, mas o Espírito de Deus vai colocar, fica calma, o Espírito de Deus vai colocar tudo em ordem. Quando tudo parece que vai desmoronar, é Deus dizendo assim: epa, estou chegando aí, estou colocando essa peça no lugar, vai dando glória, vai adorando, porque eu estou no controle de tudo. Eu preciso dizer isso para você: Deus é especialista em trazer ordem e propósitos ao caos. Eu vou repetir: Deus é especialista em trazer ordem. Ele traz ordem com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Ele traz ordem e propósito na hora do caos, porque Deus quer acertar, ajeitar, preparar, organizar a sua vida, para que eu e você estejamos no centro da vontade dele. E o primeiro ponto, e aqui eu encerro, caminho para o final. O primeiro ponto da minha mensagem hoje, porque isso aqui era só a introdução, é que existe poder. Há um poder, o poder, se eu pudesse dizer, o poder da palavra de Deus. Se eu fosse dar um tema, eu disse no início: a luz no meio das trevas, mas se eu fosse dar um tema, na verdade, eu acho que eu diria, o tema da minha mensagem, do meu estudo hoje é o poder da palavra de Deus. Diga comigo: o poder da palavra de Deus. Por que o poder da palavra de Deus? Porque lá no verso 3, está com a sua Bíblia aberta ainda? Lá no verso 3, olha aí o poder da palavra de Deus.
Alguém quer ler para nós o verso 3? Leia em voz alto, audível, voz de trombeta, voz de trovão. Se for mulher, voz de trombeta. Se for homem, voz de trovão. Espera aí, como é que é? E disse Deus: haja luz. E aí não houve luz. E houve luz. Então a palavra de Deus tem poder ou não? Porque o texto está dizendo: e disse Deus. Aqui no original vai Vaikra Elohim. E disse Deus: haja luz. O poder de Deus através da sua palavra. O poder de Deus quando Ele fala, quando Deus abre a sua boca. Gente, você já parou para imaginar isso, para pensar, para raciocinar? O que você está lendo? A gente lê assim tão de forma rápida, aleatória. Lembra que eu disse no início que nós não podemos nos acostumar com o quê? Com a presença de Deus. Às vezes nós lemos a Bíblia, irmão Antônio, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, a vida toda, e a gente lê um texto como esse aqui, a gente se acostumou. Mas imagina, e disse Deus. Meu Deus, para Deus falar alguma coisa, algo gigantesco tem que acontecer, está por acontecer, e aconteceu. Por quê? Porque o poder da fala de Deus, o poder do verbo, lembra lá em João capítulo 1:1? O verbo se fez, no princípio, 1:1 diz assim: no princípio era o verbo. Verbo é o quê? Verbo é o quê? Palavra. Palavra no original, como é que se chama no grego? Logos. E no princípio, Logos, a palavra de Deus, estava com Deus, e a palavra de Deus era o quê? Era Deus. Então o poder de Deus, quando Ele fala, Ele é o tema central das Sagradas Escrituras. Ele é o ponto central, porque Ele demonstra, Deus demonstra na sua palavra 3 coisas pelo menos. Ele demonstra a sua soberania absoluta. Soberania absoluta. Alguém sabe o que é ser soberano? O soberano é aquele que não pede para entrar, ele entra. O soberano é aquele que não pede para levantar, ele dá uma ordem, tem que levantar. Ele não pede para ficar, ele fica, ele é soberano. A palavra dele é única, não existe ninguém que possa ir contra a sua palavra. Então, nas Escrituras, quando Deus fala, demonstra soberania absoluta, não tem meio termo. Por exemplo, alguém questionaria Gênesis 1:3 com Deus? Alguém teria condição de questionar Gênesis 1, verso 3 com Deus? E disse Deus: haja luz. Pum! A luz surgiu do nada. Apareceu. O universo obedece à voz de Deus. As moléculas, os átomos, os prótons, eles obedecem à voz de Deus. Imagine os demônios que conhecem a soberania de Deus, o poder da palavra de Deus, que estiveram com Deus, que viveram com Ele, que foram criados por Ele, pelas mãos do Senhor. Eles sabem que quem está falando com Ele não é qualquer pessoa, porque há poder na palavra de Deus, há uma soberania absoluta. E disse Deus falou. Por isso eu venho aqui para dizer para você que em meio ao caos da sua vida ainda há uma esperança. Deus pode levantar do céu e falar: eis que eu dou uma ordem aos meus anjos ao teu respeito. E a Bíblia diz lá no Salmo 91, Ele dá ordem, aleluia, aos seus anjos ao seu respeito. Para quê, pastor? Para te guardar em todo
todos os teus caminhos. Mediante a palavra de Deus, é os anjos do Senhor que te sustentarão na tua mão, para que não tropece com teu pé em pedra. É pelo poder da palavra. Deus disse ao anjo: anjo, vai lá pegar a Brenda, não deixa ela tropeçar, e se ela tropeçar, segura na mão dela. Pega o evangelista falso, não deixa ele cair, se ele cair, levanta ele, eles te sustentarão na tua mão. Eu estou sentindo Deus aqui. Para que não tropece com teu pé em pedra. Aí ele diz assim: pisará o leão e a áspide. Ele está dizendo: tu vai pisar no bravo e tu vai pisar no venenoso. Pisará o leão e a áspide, calcarás os teus pés, diz o Senhor. É pelo poder da palavra, é pelo poder da palavra, é pelo poder da palavra. Quem adora a palavra, quem adora o verbo, quem adora o logos, quem adora o dono da palavra, adore a ele, porque sua soberania é absoluta. Aleluia. Diga bem forte: a soberania de Deus. Está fraco, gente? Diga: a soberania de Deus é absoluta. Em outras palavras, ninguém detém Deus, ninguém pode contra Deus. E a Bíblia diz assim: se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será? Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar, você pode glorificar. Levanta a sua voz. Se Deus é por ti, ninguém vai contra ti. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não tem enfermidade, não tem doença, não tem problema, não tem nada que vai contra você, se Deus é por você. Abaçandara, eu estou sentindo ele aqui, gente. Eu estou sentindo o papai aqui, gente. Vai adorando a ele seja a honra nesse lugar, a ele seja a glória, a ele seja o louvor. Meu Deus do céu, deixa eu correr. Porque na soberania de Deus, no poder da palavra de Deus, Deus é soberano absoluto. Deus é criativo. Não vou entrar nem nesse ponto, porque eu não sairia daqui hoje. E Deus tem na sua palavra autoridade. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Gente, a palavra de Deus assim, ó, fechada ou aberta em qualquer estante, qualquer shelf, é um livro qualquer, é um livro, é Bíblia, é, mas ela só se torna a palavra de Deus eficaz quando eu a leio, quando eu entro na palavra. Olha aqui, eu abri em Isaías 24, diz assim: eis que o Senhor esvazia a terra e a dissola, e transforma a sua espécie na sua superfície, e dispersa os seus moradores. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Ela não é só viva nem eficaz, mas ela é transformadora. Quando ela entra no meu ouvido, quando ela entra nos meus glóbulos, quando ela entra na minha mente, quando ela desce ao meu coração, ela vai trabalhando, colocando tudo em ordem. Eu estava caótico. O homem sem Deus é um caos, mas o homem com Deus, ele tem a palavra. Vai adorando se você tem a palavra de Deus, e ela vai te transformando, ela vai eficientemente falando com você, e ela vai mudando a sua vida, porque Deus transforma. Ela é poderosa, ela é absoluta, ela é autoritária, não de autoritária de dar ordem, mas ela tem poder, ela tem todo o poder. Ela é eficaz, ela é transformadora, tanto na criação quanto na redenção. Ai, Jesus. Ou seja, Deus é tão poderoso na sua palavra quando Ele me criou, e também é poderoso quando Ele me salvou. Você pode adorar Jesus? O poder da palavra é poderoso quando Ele fez o homem, mas quando o homem caiu, Deus também deu uma ordem. Deu uma ordem e diz: eu vou salvar. Não, o mal do pecado não vai deter a sua vida. O mal da
mais sobre a sua vida, porque Deus é poderoso para salvar. Deus é poderoso para salvar. Você pode adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vou encerrar por causa do horário. Veja só, mais uma coisa só. Eu tinha aqui mais um turbilhão de coisas para falar, mas deixa eu pular um ponto e dizer que Deus, o poder da palavra de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que Ele sustenta tudo. Você vai me prometer, você vai dar um glória a Deus. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, que Deus sustenta tudo. Deus o meu sogro tinha uma expressão que ele falava comigo. Eu não sei se ele falava com os filhos, que tem coisas que ele falava para mim, não sei se ele falava para os filhos. Ele dizia assim: meu filho, a palavra do homem de Deus, ela tem que valer tanto, que mesmo, olha só, ele dizia para mim, mesmo que se eu precisar de envergar, eu não vou quebrar, eu vou sustentar essa palavra, porque eu creio no Deus a quem eu sirvo. Assim tem que ser o homem de Deus, e assim é a palavra de Deus, porque Deus sustenta tudo pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus, escute isso, eu encerro agora, ela não apenas cria, mas também ela tem a sustentação da criação. E eu encerro dizendo, Hebreus 1:3, abra sua Bíblia, põe na tela para nós, Jorge. Hebreus 1:3. Nós lemos em Hebreus 3 que Jesus, o Filho, agora, você sabe que Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, sim ou não? Então Jesus, o Filho, que também é Deus, diz assim: sustenta todas as coisas pelo poder, pela palavra do seu poder. Deus é tão poderoso que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso significa que a ordem, vou dar uma palavra para o universo, vou lançar uma palavra na sua vida agora, segura isso aí, meu irmão. Isso significa que a ordem e o funcionamento do universo, e o funcionamento das coisas, todas as coisas que foram criadas, porque eu sei que tudo que foi feito por Ele e por causa dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que a ordem do universo, o funcionamento do universo, o funcionamento da sua vida, a ordem da sua vida continua em ordem, porque Deus declara que assim seja e assim será, e ninguém vai impedir isso. Você pode adorar a Jesus. Fica de pé comigo, eu quero adorar a Jesus com você. Levanta suas mãos e adore o Senhor, enquanto o grupo de louvor se aproxima aqui, para a gente louvar com esse louvor. He is worthy. A palavra worthy em inglês quer dizer Ele é digno. He is worthy of the praise. Worthy is your name. Ele é digno de louvor, digno é o seu nome. E a igreja aqui em Potchala adora Ele, porque Ele é digno. Há poder na sua palavra. Nesse culto de terça-feira, você vai receber alimento bastante para resistir o mal que vai vir, talvez amanhã, talvez na quinta, talvez na sexta, talvez no sábado. Quando você chegar aqui no domingo, vai ter muita glória, as coisas vão fluir mais fáceis. Sabe por quê? Porque você ouviu hoje que há poder